Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Conferência de Resultados da Hidrovias do Brasil, referentes ao terceiro trimestre de 2025. Temos hoje a presença dos senhores Décio Amaral, diretor-presidente, André Hachem, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Gabriela Colos, gerente de Relações com Investidores. Este evento está sendo gravado e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia. Após os comentários da administração da Hidrovias, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Nessa ocasião, mais instruções serão fornecidas. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, localizado na parte inferior da tela, e escolher o idioma de preferência. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Hidrovias e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Dito isso, gostaria de passar a palavra ao Sr. Décio Amaral para que inicie sua apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem do nosso call de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025. Começaremos a nossa apresentação pelo slide 5, com os principais destaques deste trimestre. O terceiro trimestre foi marcado por continuidade de bons resultados, impulsionados principalmente pela manutenção de condições de navegação normalizada no Corredor Sul. Na hidrovia Paraná-Paraguai, operamos os primeiros 9 meses do ano, com níveis de régua d'água dentro da faixa de normalidade. Esse cenário, aliado às ações contínuas de dragagem e derrocagem, permitiu a navegação fluida e impulsionaram a recuperação de resultados dessa operação. Destaco o crescimento de volume de minério de ferro, que foi o maior da série histórica. No Corredor Norte, seguimos operando com calado normalizado, superando os efeitos da crise hídrica que marcou o terceiro trimestre de 2024. Lembro que esse ano enfrentamos alguns desafios operacionais, como limitações na recepção de cargas na ETC e uma safra mais alongada. Apesar disso, o trimestre foi positivo, sustentado principalmente pela normalização das condições de navegação. Em Santos, mantivemos uma performance semelhante à do primeiro semestre. Nosso foco permanece na otimização dos ativos por meio de iniciativas comerciais e de produtividade que visam maximizar o retorno mesmo em condições adversas. Por fim, a operação de navegação costeira, cuja venda foi concluída semana passada, apresentou resultados em linha com a normalidade da operação. No terceiro trimestre de 25, o EBITDA ajustado recorrente consolidado da Hidrovias, considerando a navegação costeira, foi de R$ 361 milhões. E no acumulado dos 9 meses de 2025, somou R$ 965 milhões, com margem EBITDA ajustada recorrente de 49%, 10 pontos percentuais acima do mesmo período do ano anterior. Passo agora a palavra ao André Hachem, nosso CFO, para detalhar os resultados por operação e fico à disposição ao final da apresentação para a sessão de Q&A. Obrigado, Décio, e bom dia a todos. Antes de começarmos, gostaria de destacar que o release está sendo apresentado na visão pro forma, incluindo os resultados da operação da navegação costeira. Vamos iniciar pelos resultados do Corredor Norte, no slide 7. Movimentamos 2,3 milhões de toneladas no trimestre, volume superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, refletindo as condições de navegação normalizadas. O período foi marcado, por um lado, por desafios pontuais na recepção de cargas na ETC e pelos efeitos de sazonalidade da safra. Por outro, pelo aumento de recepção de grãos via rodoviário direto e pela maior movimentação de carga de retorno de fertilizantes. No acumulado do ano, movimentando 6,3 milhões de toneladas, resultando em uma receita operacional líquida de 331 milhões no trimestre e 884 milhões no acumulado do ano, um crescimento de 15% em relação ao mesmo período de 2024.
O EBITDA ajustado recorrente totalizou 194 milhões no terceiro trimestre do ano, resultado 36% acima do ano anterior, quando as condições de navegação foram restritivas. Nos 9 primeiros meses do ano, o EBITDA recorrente somou 540 milhões, representando um aumento de 14% na comparação anual, com margem EBITDA ajustada de 61%. Olhando para o quarto trimestre, é importante lembrar que esse é, sazonalmente, o período de menor movimentação do ano, refletindo tanto o ciclo das safras quanto o nível mais baixo dos rios. Nesse contexto, esperamos volumes semelhantes àqueles registrados em 2022, lembrando que, em 23 e 24, o trimestre foi impactado pelas secas severas que afetaram o rio. Passando agora para o slide 8, apresentaremos os resultados do Corredor Sul. Na hidrovia Paraná-Paraguai, as condições de calado permaneceram normalizadas ao longo do trimestre, permitindo uma forte recuperação de volumes em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado dos 9 meses, movimentamos 4 milhões de toneladas, com destaque para o minério de ferro, que apresentou 76% do volume do corredor em 2025, um avanço expressivo frente aos 57% registrados em 2024. A receita operacional líquida foi de 285 milhões no trimestre e de 767 milhões no acumulado do ano, impulsionado pelo maior volume e melhor mix de produtos que compensaram os efeitos negativos da conversão da receita dolarizada. O EBITDA ajustado recorrente foi de 154 milhões no trimestre, uma melhora importante quando comparado com o segundo semestre de 2025 e também o terceiro trimestre de 2024. No acumulado do ano, totalizou 386 milhões, com margem de 50%, um avanço de 35 pontos percentuais em relação aos 9 primeiros meses de 2024. Esse crescimento reflete as melhores condições operacionais, com régua da água em níveis normalizados, tanto pelo maior volume de chuvas no ano, quanto pelas iniciativas de dragagem e derrapagem que seguem sendo realizadas na região. Olhando agora para o quarto trimestre, observamos redução na régua da água, movimento típico da sazonalidade na hidrovia Paraná-Paraguai. Diante disso, adotamos o plano de água baixa a partir de novembro e esperamos volumes significativamente menores do que aqueles registrados no terceiro trimestre desse ano, mas ainda superiores àqueles observados no mesmo período de 2024, quando a operação foi fortemente impactada pela seca. Passando para o slide 9, apresentaremos os resultados da Operação de Santos. No terceiro trimestre, movimentamos um total de 484 mil toneladas, volume levemente inferior ao mesmo período do ano passado, com pequena piora no mix de produtos. No acumulado dos 9 primeiros meses de 2025, movimentamos 1,3 milhões de toneladas, um crescimento de 13% frente ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo início da operação de sal no final do segundo trimestre de 2024, embora parcialmente compensado pela redução de volume de fertilizantes. A receita operacional líquida foi de 36 milhões no trimestre e 101 milhões no acumulado do ano, refletindo o maior volume com o início da operação de sal, porém com mix menos favorável, uma vez que sal possui uma tarifa inferior à de fertilizantes. O EBITDA ajustado recorrente somou 14 milhões no trimestre, uma queda de 12% frente ao terceiro trimestre do ano passado, e no acumulado do ano totalizou 35 milhões, com margem de 34%, 9 pontos percentuais abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, refletindo os mesmos efeitos de mix e tarifa. Para o quarto trimestre, esperamos resultados semelhantes aos observados no segundo trimestre. E por fim, passando para o slide 10, falaremos da operação de navegação costeira. Serei breve nesse ponto, considerando que a operação já foi vendida agora no começo do mês de novembro. Movimentamos 892 mil toneladas no trimestre e 2,5 milhões no acumulado do ano. O EBITDA ajustado recorrente totalizou 75 milhões nos 9 primeiros meses, refletindo os efeitos da docagem e da menor capacidade operacional do período. Com a conclusão da venda, deixaremos de reportar o segmento de navegação a partir do quarto trimestre de 2025. Passando agora para o slide 12, apresentarei os resultados consolidados. No acumulado de 9 meses de 2025, movimentamos 14,3 milhões de toneladas, volume 14% superior ao mesmo período do ano passado, com destaque para a recuperação das condições de navegação do Corredor Sul. A receita operacional líquida foi de 711 milhões no terceiro trimestre do ano e no acumulado somou 2 bilhões, 32% superior ao mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado recorrente do trimestre totalizou 361 milhões e no acumulado do ano foi de 965 milhões, crescimento de 65% frente ao mesmo período de 2024, refletindo principalmente a recuperação das condições de navegação no Corredor Sul. No slide 13,
falarei sobre os resultados financeiros do período. Destaco a redução de alavancagem, encerrando o período em 2,9 vezes dívida líquida EBITDA, significativamente abaixo da alavancagem do terceiro trimestre de 2024, resultado tanto da melhora operacional e da geração de caixa, como também da maior posição de caixa após a conclusão do aumento de capital em maio. Neste ano, conforme já comentamos na última divulgação de resultados, concluímos um passo importante na nossa estratégia financeira, com a reestruturação de parte da nossa dívida através da emissão da quarta debênture da Hidrovias, que contou com a aval da Ultrapar e com a qual realizamos a recompra de uma parcela do nosso bonde de 2031, reduzindo assim a nossa exposição cambial nas nossas dívidas. Com isso, concluo essa apresentação e me coloco à disposição junto ao Décio na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor utilize o ícone Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem do Pedro Tinel, da UBBA. Senhor Pedro, seu microfone já está liberado. Bom dia, Décio. Bom dia, Hachem. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar primeiro sobre os efeitos aqui de paralisação ali por conta da ETC. Eu queria entender aqui, porque quando a gente olha a tri, a gente tinha uma expectativa aqui de que a gente tivesse uma margem EBITDA, pelo menos no norte, parecida aqui no terceiro trimestre, mas vocês comentaram, né, que ali a gente ainda tem alguns travamentos por conta dos volumes dentro da ETC. Queria só saber se a gente consegue quantificar um pouquinho aqui, se a gente tivesse volumes mais normalizados ali, o que a gente poderia pensar de resultado operacional ali na região. Eu acho que essa seria uma primeira pergunta. E aí, olhando agora para o sul, a gente viu aqui uma participação maior ali da parte de minério de ferro, você já vem comentando já desde ali do Ultra Day que, né, se tiver mais oportunidade de ter transporte de minério de ferro é o que vocês devem fazer. Queria só entender também o que a gente pode pensar em termos de alavancagem operacional, margem de EBITDA para o sul, pensando nessa participação maior aqui de minério de ferro. Acho que esse é o principal aqui do nosso lado. Obrigado, pessoal. Fala, Pedro, bom dia. É o Rachem aqui. Eu vou começar pegando um pouco da tua pergunta, falando sobre as margens do norte, né? De fato, quando a gente vai olhar tri contra tri, se a gente pega o mix, ele está relativamente parecido, né? A composição entre rodotup, né, e o volume integrado. O que acontece nesse trimestre, a gente acabou navegando um pouquinho menos, a navegação é o segmento da nossa operação que tem a maior margem, e daí, por consequência, acaba vendo um efeito aqui você acaba vendo um efeito aqui nas margens do sistema, né? Dito isso, quando a gente pega o mix de produtos, a gente poderia estar otimizando muito mais capacidade de integrado se a gente tivesse uma condição um pouco melhor na transportuária, né? Uma vez que você tem a transportuária dificultando o acesso, a gente comentou um pouco sobre isso no Traday, o que acaba acontecendo para a gente não ter ociosidade no berço, a gente acaba priorizando cargas também, a gente acaba aumentando a recepção de cargas rodoviárias, que tem uma margem menor. E acho que o Décio vai comentar um pouquinho agora sobre as perspectivas da transportuária olhando médio e longo prazo. Isso. Pedro, bom dia, obrigado pela tua pergunta. O que está acontecendo na transportuária para você saber, né? O início das obras da nova transportuária já aconteceu, tá? A previsão é a gente ter essa via operacional asfaltada, corrigindo ali aquelas ladeiras grandes, para o último trimestre do ano que vem. Então, ela deve estar plenamente operacional, não para a próxima safra, para outra. Qual é a solução intermediária que nós estamos fazendo, junto com as outras empresas do local? É fazendo um asfaltamento provisório nas ladeiras atuais para tentar minimizar o problema na próxima safra. Então, a expectativa é de uma próxima safra com menos problema ainda do que houve esse ano, mas a solução definitiva só para 27. E aí a gente deve ter um mix mais rico trabalhando daqui para frente. Você quer falar um pouquinho do Sul, Hachem? Perfeito. Você pode só repetir a tua pergunta do Sul? Não ficou muito clara para mim. Claro, Hachem. A ideia aqui era só entender um pouco mais como que a gente pode pensar margem de EBITDA sul. A gente teve aqui uma alavancagem operacional melhor do que a gente tinha na conta, acho que especialmente por conta de transporte maior de minério de ferro. Só para a gente entender, né, olhando para frente, o que a gente pode pensar de participação, minério de ferro, e também o que a gente pode pensar em termos de alavancagem operacional por conta dessa operação para frente. Claro, vamos lá.
Quando a gente olha que é o Corredor Sul, de fato, a gente assim, acho que o maior propulsor de resultado da hidrovias esse ano contra o ano passado tem sido o corredor, né? O que a gente está vendo aqui é uma combinação de dois fatores. Como eu mencionei, a gente teve, primeiro, uma régua de água, né, um cotograma muito mais favorável esse ano versus ano passado, e também os efeitos da dragagem e derrocagem que vem acontecendo ao longo do ano, certo? Olhando aqui de forma estrutural, a gente vai ter evoluções, acho que deve comentar um pouquinho mais como a gente olha a perspectiva do Rio do médio e longo prazo, mas eu queria frisar a sazonalidade que a gente enfrenta, né? O quarto trimestre, basicamente, o Rio tem as suas oscilações, é um período de menor régua, certo? Basicamente, quando você tem águas baixas, o que acaba acontecendo é que você carrega menos por barcaça, certo? Por consequência disso, você também tem que fazer mais desmembramentos, né, com o rio mais seco, o que leva a um maior tempo de ciclo e, por consequência, margens muito menores. Então, quando a gente olha para o quarto trimestre, você tem um efeito de volume menor e margens menores. Isso é usual do nosso business, certo? Quando a gente pensa no Rio, a gente costuma ter um primeiro e quarto trimestre mais afetados pelo período de baixas do Rio e um segundo e terceiro trimestre melhores quando você tem melhor navegabilidade, né? Olhando, acho que o Décio vai comentar um pouquinho agora sobre as perspectivas de médio e longo prazo quando a gente olha para o corredor. Pedro, de novo, falando no médio prazo, né, o corredor do Sul ele está em dragagem, né, sendo executado ao longo de todo o seu trecho. Então, esse ano a gente já notou um pequeno efeito que, pelo mesmo nível de água, a gente conseguiu carregar as barcaças mais do que anos anteriores. A perspectiva, com a conclusão dessas dragagens e aí com a própria concessão da hidrovia no tramo brasileiro, que está em fase final de análise no TCU, é você ter uma maior resiliência operacional, algum ganho de capacidade ao longo do ano, né? E isso se reverter no aumento de market share nosso no transporte, principalmente de minério. Essa é um pouco a visão de longo prazo que a gente tem lá para o sul. Super claro. Obrigado, viu, Décio, Hachem? Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Frazão, do Bank of America. Gabriel, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço no call de resultados. Seria uma pergunta sobre o estágio das negociações de tarifa com as trades para 2026. Se vocês pudessem comentar com a gente um pouco do andamento dessas negociações e se vocês esperam que o cenário dos últimos anos, que a Hidrovias entrou 100% contratada em termos de tarifa e com ganhos reais nessa tarifa, se repita para 26, ou se a gente deveria ver um ganho de tarifa um pouco menor, considerando o forte aumento que vocês conseguiram entregar nos últimos anos. Gabriel, Décio, obrigado pela pergunta. Gabriel, primeiro, assim, eu gosto de focar muito em coisa que eu controlo, que é o meu custo e eficiência operacional, e a gente tem que aprender a ganhar dinheiro com qualquer nível de tarifa. Então, a nossa jornada aqui é criar uma empresa bastante resiliente, bastante eficiente, que consiga ser rentável em qualquer momento. Isso dito, a gente tem uma perspectiva de uma positiva para a safra de 2026, né? E não tem, assim, no curto prazo, grandes capacidades entrando novas no sistema. Você pode ter ali em Santos um terminal novo entrando, mas acho que tem até um deslocamento de carga em terminal de terceiros e terminal próprio. A gente tem, você sabe, bastante contratos de take-or-pay, o que nos dá uma tranquilidade importante de negociação com bastante calma, né? Mas, dito isso, acho que tem alguns corredores que competem com a gente e estão um pouco mais flexíveis aí na sua negociação comercial. As nossas negociações estão no ritmo tranquilo, similar aos anos anteriores, mas aí eu prefiro não entrar especificamente na questão aí cliente a cliente, mas a gente vê um cenário de bastante normalidade, não diferente dos anos anteriores. Certo. Muito obrigado, Décio. Nossa próxima pergunta vem do Felipe Nielsen, do Citi. Senhor Felipe, o seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia aí, obrigado pelo espaço. Eu tenho uma dúvida em relação a CAPEX. A gente falou bastante ali no Ultra Day sobre as oportunidades de projeto modular, o quanto que isso, acho que ficou bem ilustrativo, o quanto que isso traria aí de CAPEX para esse ano e para o próximo, né?
E aí queria entender um pouco o CAPEX desse TRI, ele veio acho que um pouco abaixo do que a gente esperava. Se vocês veem esse CAPEX aumentando ao longo do quarto TRI do ano que vem para poder fazer frente a esses projetos modulares, como que esses projetos estão avançando, um pouco de cor a respeito desse tema. Obrigado. Oi, bom dia. Sobre CAPEX, né? Esse trimestre específico, a gente teve a conclusão um dos nossos primeiros projetos modulares, né? A Cabria. A Cabria, inclusive, já se encontra em deslocamento para Barcarena, ela deve começar seu comissionamento agora no finzinho do ano e vai ter seu ramp-up aqui, né? Seu começo de operação ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Então, em termos de grandes investimentos ou projetos modulares, acho que esse era o principal ponto. Quando a gente olha para a manutenção, naturalmente, a gente acaba concentrando um pouco mais a manutenção no quarto trimestre. Ele é o período de baixa das operações, né? Então, como a gente mencionou sobre a sazonalidade de rio, a gente acaba concentrando um pouquinho mais, certo? Olhando para frente, basicamente, quando a gente pensa para o ano de 26, em termos de projetos que já estão em andamento, a gente vai ter o tombador, né? Soma-se a isso as despesas naturais de manutenção e o sustaining que a empresa vai ter. Então, não deveria ter grandes oscilações na nossa linha de CAPEX quando a gente pensa para o ano de 26. Deveria ser um ano mais próximo da normalidade, com talvez o grande projeto de expansão, o único projeto de expansão que a gente teria aqui, que já está em curso, seria o tombador. Perfeito, ficou claro aí, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Bruno, da XP. Senhor Pedro, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. Uma parte da minha pergunta já foi respondida, era com relação ao Sul, mas eu queria, se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes, só para confirmar o entendimento de que a gente viu já as dragagens e derrocagens que vieram sendo feitas ao longo do ano e desde o ano passado, surtindo efeito, né? Acho que o Décio comentou sobre mesmo o nível de régua com operação mais eficiente. Aí eu queria confirmar o entendimento de que, então, isso deveria, já no quarto trimestre, oferecer, vamos dizer assim, uma melhoria, ou mostrar uma melhoria de resultado, vamos dizer assim, ajustado para o nível de régua, né? Comparado com o ano passado, e entender se esses esforços de dragagem e derrocagem ainda estão em curso e o quanto que ele ainda deveria evoluir olhando para o ano que vem. O Décio comentou um pouco desses esforços combinados com as possíveis concessões de hidrovia, né? Daí também, se puder, por favor, dar um update de como vocês estão vendo a questão de timing disso e só essa explicação um pouco mais, talvez, operacional de o que ainda é esforço de dragagem e derrocagem independente da dinâmica das hidrovias, e aí sim das expectativas com relação aos projetos, isso um pouco no contexto de que a gente tem visto uma descida mais rápida, vamos dizer assim, do nível de régua agora para esse quarto trimestre, obviamente que respeitando a sazonalidade, né, e nunca um ano é igual ao outro, mas é um pouco com isso em mente a minha pergunta aqui. Obrigado, pessoal. Pedro, Décio, obrigado pela tua pergunta. Então, só para reforçar um pouco o ponto que eu achei, né? Assim, nessa sazonalidade, a gente entra no regime de operação águas baixas, que tem dois efeitos práticos, né? Você não carrega as barcaças na sua totalidade, questão de calado, né? E você não consegue navegar o comboio inteiro no tramo, você tem que acabar fazendo mais desmembramentos do que você faz normalmente, então aumenta o teu ciclo de viagem. Então você acaba perdendo capacidade porque a viagem fica mais longa, né, e você não consegue carregar as barcaças na plenitude. O que está acontecendo esse ano, como houve um aprofundamento de calado, você está tendo o efeito dos desdobramentos, mas está conseguindo carregar um pouco mais de produto. Você ainda não capturou todo o benefício da dragagem ainda, porque ela ainda está em curso, tá? E você tem no Rio hoje, se não me engano, entre 40 a 60 dragas. É um número bastante importante, o que acaba também, pela draga em si, atrapalhando a navegação, tá? Então, as perspectivas com essa conclusão dessas dragagens, derrocagens, que acho que ainda levam um bom período do ano que vem, é um corredor mais resiliente,
e um ganho de capacidade para o mesmo nível de água e uma resiliência maior por esses investimentos que estão sendo feitos. Perfeito, obrigado, Décio. Se puder, só uma atualização com relação ao que vocês esperam, do que for público, obviamente, né, de qual que é a atualização que vocês tenham com relação à expectativa de projetos de hidrovias de forma geral, de concessões, né? Sobre a concessão, a gente vai avaliar ali a participação ou não nessa concessão, olhando um pouco, como sempre, retorno financeiro, mais importante é a garantia da navegabilidade. Né? Nós vamos avaliar a participação no momento adequado aí do leilão. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Pacheco, do Bank of America. Senhora Isabela, o seu microfone já está liberado. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Pacheco, do Bank of America, por escrito. Qual o nível de alavancagem vocês veem para o final desse ano e do ano que vem? Oi, Isabela, bom dia. Aqui é o Rachem de novo. A gente não dá guidance formal, a gente não dá guidance, certo? Eu acho que o principal ponto para ter em mente é o seguinte: nosso EBITDA LTM agora está em 965 milhões. Se você pegar o mesmo período do ano passado, ele estava em 586, certo? Quando a gente olha para o fim do ano, a gente continua vendo, né, primeiro, um terceiro e um quarto trimestre muito mais saudáveis do que a gente teve ano passado, o terceiro que a gente reportou hoje, a expectativa do quarto. O que vai ajudar bastante quando a gente pensa em níveis quando a gente pensa em dívida líquida e EBITDA no denominador, né, no EBITDA. Para fins de dívida líquida, a gente está vendo uma geração de caixa saudável esse ano e a expectativa é que isso continue ocorrendo, né, tanto no quarto trimestre quanto para o ano que vem. Então, a gente deveria continuar vendo a empresa se desalavancando tanto para o fim do ano quanto quando a gente olha para o ano seguinte. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o senhor Décio Amaral para prosseguir com as considerações finais. Por favor, Décio, pode prosseguir. Queria agradecer a participação e as perguntas de todos. Espero que a gente tenha sido claro e endereçado os pontos de vocês. E a gente se encontra daqui a mais um trimestre para falar sobre o fechamento desse ano e perspectivas para o ano que vem. Obrigado a todos, um bom dia. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.